Oi, gente, tô aqui de volta depois de uma semana de ato aí afastado. Juntou semana de provas e fechamento de bimestre em escola com a semana de provas na faculdade, né? Quem acompanha sabe que eu faço uma segunda graduação em Direito. E aí a gente teve a semana de provas, aquela relação toda, aquela preocupação toda. Fiquei aí uma semana sem gravar vídeos, né? Sem fazer roteiro, né, disso. Então estamos de volta. E estamos de volta porque esse período aí foi bastante rico em notícias no setor da educação. Então vamos fazer uma espécie de giro de notícias da educação dessas últimas aí 2 semanas ou uma semana e meia, né? Tudo começou com o nosso ministro da FAO de Educação, Abraham Weintraub, apresentando o programa das escolas cívico-militares, e apresentou de 2 formas diferentes. A primeira delas foi na cerimônia, na qual ele anunciou que a verba para cada escola seria de R$1 milhão ao ano, sendo que no programa em si tá lá claro que esse R$1 milhão seria repassado para o Ministério da Defesa para pagar os militares da reserva que vão atuar nas escolas. E caso não haja militares para atuação nessa escola, né, quem vai perder essa boquinha, vão até sair no tapa para largar o pijama e voltarem à ação, né, para dar ordens dentro de uma escola, inclusive para mandar nos malditos professores comunistas. Então, se não houver, aí sim essa verba vai ser destinada à infraestrutura, a laboratórios e etc. Quer dizer, a conta vai ser paga pelos estados e municípios. Realmente, assim, é de muita arrogância você acreditar que o que você tem para oferecer é algo muito brilhante, porque você dá a ideia, você não dá a estrutura. Você simplesmente vai lá e, você quer fazer, tá aqui, o projeto é esse, mas quem vai pagar é você. Tá parecendo o Trump dizendo para os mexicanos: olha, a gente vai construir um muro, vou mandar a conta para vocês, né? Então, essa foi a primeira delas. Aliás, o Weintraub é realmente uma figura, foi escolhido, né, o pior ministro do Bolsonaro pelo Congresso, numa pesquisa do site Congresso em Foco, né, e ele conseguiu superar Damares Alves, ele conseguiu superar o ministro do Meio Ambiente, ele conseguiu superar Ernesto Araújo. Realmente esse cara é fantástico como um péssimo ministro que é. Então, parabéns a Abraham Weintraub por ter sido escolhido o pior ministro do governo Bolsonaro. E aí ele foi num anúncio, né, como ele gosta, ele adora fazer vídeos, ele se acha um verdadeiro cômico dos tempos do Zorra Total, não do Zorra agora, mas do Zorra Total. Fez um vídeo que redefiniu, conseguiu novamente, né, depois daquele do guarda-chuva, ele conseguiu mais uma vez redefinir o conceito de patético, com um videozinho que ele vai fazer o anúncio desse programa das escolas cívico-militares ao lado de um deputado do Paraná. E ele faz uma verdadeira encenação, aquela coisa muito artificial, né, dizendo que 10 estados não aderiram ao programa. E aí o deputado diz que é porque esses governadores não pensam no povo. Ou será que eles realmente estão querendo direcionar melhor essas verbas, né? Porque uma prova de que escola militar não é garantia de aquisição de conhecimento é a existência do próprio presidente Bolsonaro, né? E as coisas que ele fala e as besteiras que ele fala o tempo todo. Então, né? E aí, sem contar que as escolas públicas federais, elas sempre estão à frente das escolas militares em termos de resultados e custam muito menos, né? E aí, não que eu seja contra esse modelo de escola cívico-militar, eu sou a favor, como eu já falei. Eu gravei um vídeo quando
o presidente assinou o decreto, né, do programa de escolas cívico-militares. Eu não sou contra nenhum modelo de escola, desde que ele não seja imposto, tá? Porque nesse caso da escola cívico-militar, a gente está falando de um modelo onde algumas comunidades moradores de algumas comunidades podem não ter outra opção de escola a não ser aquela ali. E nem todo mundo se adequa a todo tipo de escola, né? Existem escolas confessionais onde você tem um padrão de aluno. Eu sou profissional, trabalho numa escola confessional onde eu tenho um objetivo, um tipo de aluno, um tipo de pai de aluno, né? E trabalho também em uma escola bastante conteudista, que tem um outro padrão de aluno, uma outra, sabe, uma outra filosofia. Cada escola tem sua filosofia, cada lugar tem sua filosofia. Então eu não sou contra, mas a forma como está sendo feita, como sempre, né, meio que de qualquer jeito, só para constar, tá meio complicado. Mas voltando ao Abraham Weintraub e suas peripécias, né, além desse vídeo patético, que redefiniu o patético para mim mais uma vez, ele também participou no dia 7 de um evento em São Paulo para entrega, olha que coisa legal, né? Para entrega de ônibus, né? De 180 e tantos ônibus, como se fosse uma ação do governo Bolsonaro, mas na verdade esses ônibus teriam sido comprados no governo Temer, dentro de um programa do governo Lula, criado em 2007, né? Então, mais uma vez, um governo, não estou falando só do governo Bolsonaro, mas um governo de situação se aproveita de uma ação de um governo anterior para tentar mostrar trabalho, quando na verdade não está trabalhando, né? Então, e nessa o senhor Weintraub soltou a pérola de que tem muito doutor desempregado, mas o encanador, você não vê o encanador desempregado. Quer dizer, o que ele queria ali era fazer uma ode, uma apologia aos cursos técnicos. Eu até entendo que tem a sua importância, nem todo mundo quer passar pela universidade, nem todo mundo vai passar pela universidade, mas o tempo todo as falas de Weintraub querem desvalorizar a figura do professor universitário, querem desvalorizar a universidade, né? Ele tem um rancor muito grande com a universidade. Eu fico só imaginando que tipo de aluno ele foi. Deve ter sido dos mais medíocres, provavelmente foi, né? O cara que deve ter tentado emplacar suas ideias e foi, né, rebatido, rejeitado, e aí criou esse rancor com a universidade. Mas está aí, mais uma vez, o pior ministro do Bolsonaro aprontando das suas, né? E numa outra declaração ele teria se referido aos professores universitários como zebras gordas, né? Aqueles que teriam salários maiores do que 15 mil reais. Isso vindo de um cara que recebe 30 mil reais para fazer palhaçada em videozinho no Twitter. Realmente complicado de aceitar. E para fechar, a notícia de que o nosso presidente, ele tinha que estar presente no momento nobre aqui, né? A última notícia: nosso presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto aprovado pelo Congresso de levar para as escolas públicas profissionais de psicologia e serviço social. A gente que está dentro das escolas, a gente sabe dessa necessidade. O presidente alegou inconstitucionalidade, né, para o seu veto, mas na verdade isso não passa de mais né, daquelas rinhazinhas idiotas da ideologia, né, ideológicas e limitadas do nosso presidente, porque o projeto é de autoria
da Jandira Fegali. Então, né, não dá para dar essa moral para a esquerda, né? A gente tem que continuar aqui na nossa briguinha, nós contra eles. Se a ideia vier deles, por melhor que ela seja, a gente tem que rejeitar. E essa mesquinharia vai continuar até o fim desse governo, né? Essa visão mesquinha, pequenininha de nós contra eles. Não interessa se a ideia for boa, se a ideia for deles, da esquerda do mal, da esquerda do capeta, não vamos aceitar de forma alguma. Bom, então é isso, né? Essas foram as notícias, esses foram os meus comentários. Eu tô chegando na escola, chegando para trabalhar, né? Minha escola civil, graças a Deus, né? Que eu espero que não adote esse modelo, porque realmente não faz a minha cabeça. Bom, eu tô indo. Um beijo, um abraço a todos, um bom dia. Se você está assistindo isso de manhã, boa tarde, boa noite. E seguimos em frente, aguentando esse governo até, quem sabe, 2022 o brasileiro acorde. Então, um abraço